Oi, tudo bom? Vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 orquídeas que amam essa época do verão, amam o calor, amam o sol e principalmente passam muito bem nesse momento de baixa umidade do ar, né? No verão fica aquele calorão, a umidade lá embaixo. Então eu vou mostrar para vocês 5 plantinhas, 5 orquídeas que toleram, que passam muito bem nesse momento. Fiquem tranquilos, eu sei que vocês têm, alguns de vocês têm dificuldades com essas plantas, mas eu não vou falar sobre plantas que passam bem ou que até aguentam o verão. Não, eu vou falar de plantas que realmente amam o verão, amam o calor, toleram a baixa umidade dessa época do ano e é só coisa boa. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. A gente vai falar, vamos dar dica boa pra vocês. Coisa boa, bom? Coisa boa também é o Instagram, então aqui ó, tá aparecendo aqui em cima pra vocês, Arco-Íris de Orquídeas, @Arco-Íris de Orquídeas. Várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem lá no Instagram, então eu tô aguardando você lá. Arco-Íris de Orquídeas, @Arco-Íris de Orquídeas é o lugar pra me encontrar, quer conversar comigo, quer falar comigo. Instagram, tá bom, pessoal? Vamos falar de orquídeas que amam o verão, vamos falar de orquídeas que adoram o calor, vamos falar de orquídeas que aguentam a baixa umidade dessa época do ano. Olha, tá bombando, coisa boa e roda a vinheta. Vamos começar nosso vídeo mostrando as 5 plantas que amam o verão, amam o calor, toleram a baixa umidade dessa época do ano. Todo lado da primeira, esse daqui é o Denfal, Dendrobium híbrido e ó, plantinha boa para você cuidar para ter nessa época do ano. O Dendrobium híbrido Denfal é um grupo de orquídeas que você pode cultivar no tempo com bastante sol através da malha de sombreamento. Muito calor e aquela umidade baixa típica do verão. Elas não se importam, sabe por quê? Os Denfal são as orquídeas mais brutas que você pode ter. Estão quase no mesmo nível das Catileias. Claro que elas têm seu ponto-chave, mas umidade em si não é o problema para elas. Nesses 3 anos que eu cultivo orquídeas, nunca tive problemas com a falta de umidade com os Denfal. Na verdade, elas se importam mais com a luminosidade, quanto mais luz, melhor, do que com a umidade ambiente em si. Se você colocar esses dendróbios em baixa luminosidade, eles não vão crescer como deveriam, eles não vão se desenvolver como deveriam e, consequentemente, a floração também não vai ser a mais bonita e nem terão o crescimento rápido. Sem contar que eles vão apodrecer num piscar de olhos, tá bom, pessoal? Então, Denfals, Dendróbios híbridos, né, com altíssima luminosidade é a chave. Claro, junto com calor, são plantas que gostam da época mais quente do ano e umidade ambiente nem é importante se você tem a combinação de luz, calor, regas certas e adubação suave. Assim como eu já disse aqui no texto, realmente em relação à umidade ambiente, elas estão praticamente no mesmo time que as Catileias. Então, pessoal, nossa segunda plantinha, sim, são as Catileias. Eu tô aqui com as minhas Catileias, essas são as minhas Catileias, tá bom? Todos os gêneros relacionados a elas, como as Rincolaélias, Braçávolas e outras, e também seus híbridos e híbridos intergenéticos, amam essa época do ano. Eu acho que tirando algumas exceções, bem poucas exceções, como por exemplo as sofronites, que não toleram a baixa umidade dessa época do ano.
Mas falando de baixa umidade, calor, não tem como ser melhor do que as catleias, tá bom? Elas são poderosas e o melhor de tudo, tem vegetais e flores maravilhosas. É muita felicidade vê-las floridas praticamente o ano todo. Acho que o melhor de tudo é o fato delas serem as orquídeas mais cheirosas que existem. Algumas com mais, outras com menos perfume. Porém, independente disso, é sempre uma festa, uma surpresa quando elas florescem. Para mim, elas estão junto com as vandas em relação a serem as minhas orquídeas favoritas, porque a variedade de cores, a variedade de mistura de cores, os degradês, as combinações, as formas das flores, assim, são incríveis. Não tem como você comparar a Catileia com nada, assim, o máximo que chega perto são as vandas. Sem contar no perfume, a gente tem Catileia com cheirinho de limão, a gente tem Catileia com cheirinho de salada de fruta, tem Catileia doce, tem Catileia floral, tem Catileia super forte, Catileia com perfume super suave, cravo e canela, especiaria, enfim. A gente tem uma variedade tão grande de cor, padrão, mistura, degradê, perfumes, que as Catileias e as vandas são definitivamente as minhas plantas favoritas, tá bom? E além do fato delas tolerar, uma coisa maravilhosa além disso tudo, é elas tolerarem o calor altíssimo de mais de 45 graus de sensação térmica no verão. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Estando com as raízes em dia, bem hidratadas e com as regas na hora certa, no momento certo, vai ser só festa durante a época mais quente do ano. Claro, recebendo sol através da malha de sombreamento. Nunca em sol pleno. Você não quer carbonizar as suas orquídeas, né? Olha a dica aí. A gente sabe que quanto mais quente, menor a umidade. E mesmo assim elas nem ligam, não estão se importando. Estão florescendo maravilhosamente bem, crescendo brotos, enraizando. Catileias floridas no alto verão, quando bem cuidadas, não apresentam nem aquela desidratação, aquela queimadura na borda das flores. Talvez um vento quente, um vento abafado demais, um vento quente demais, abafado demais, possa trazer algum problema para as flores. Mas se não for o caso, elas vão ficar perfeitas no alto verão. A floração vai ser perfeita no alto verão. Bom, então, se você arrumou um lugarzinho aí no teu cultivo, na tua casa, com mais luz, quer dar um upgrade na sua coleção, quer dar uma atualizada na sua coleção, opte pelas catleias, porque tirando alguns detalhes de cultivo, elas vão se dar muito bem no verão, no calor e nesse momento de baixa umidade. Nossa terceira planta é o epidendrum. Sim, mais uma plantinha que ama o verão, que ama o calor, que passa bem pela baixa umidade dessa época do ano. Vamos falar do epidendrum, pessoal. Os epidendros são relacionados com as catileias. Eles têm relação com as catileias, né? Eles têm um parentesco com elas, mas são bem diferentes no visual. Elas podem ser cruzadas entre si. Os epidendros e as catileias podem ser cruzadas entre si. Mas quando você olha para um epidendrum, definitivamente você não vê uma relação entre as duas. Principalmente quando a gente fala das flores. Se você olhar as flores do epidendrum e as flores da catileia, realmente elas não têm relação, né? Não parecem ter relação, né? Nem todos os epidendros são tolerantes à baixa umidade. O epidendro stanfordiano, por exemplo, ele é tolerante ao calor e à baixa umidade dessa época do ano. Agora, os pseudoepidendrum não gostam de calor e nem de baixa umidade. Ainda assim, se você cruzar um desses pseudoepidendros mais enjoadinhos com um epidendro tradicional, você vai ter um híbrido mais forte, mais robusto, que aguenta e tolera tanto o calor quanto a baixa umidade do verão, bom? Mas se você quiser ter um epidendro ainda mais poderoso, ainda mais forte, faz um cruzamento dele com catileia. Se você cruzar um pseudoepidendro com uma catileia, você vai ter uma planta fortíssima, como é o caso da Epicatileia René Marques, tá bom? É uma planta poderosa, super forte, que vai aguentar o verão, o calor e a baixa umidade, porque ela é exatamente um híbrido desse pseudoepidendro com uma catileia.
Bom, aí você terá uma planta realmente poderosa, um cruzamento de epidendro ou pseudoepidendro com catileia, aí você terá uma planta realmente poderosa, super forte, que vai aguentar o verão, o calor, alta temperatura, baixa umidade e até altíssima luminosidade, através da malha de sombreamento mais fina, e tudo isso sem problemas, tá bom? A Epicatileia renemarcus é uma planta muito popular, muito fácil de se achar em qualquer lugar, e se você ficar na dúvida se ela aguenta o verão, o calor, a baixa umidade, porque ela parece um pseudoepidendro, sim, ela aguenta tudo e mais um pouco, exatamente por ser um híbrido de catileia. Flores coloridas, crescimento acelerado, entolcera fácil, e até canas menores conseguem florir antes da planta chegar na idade adulta. Uma dica muito legal, né? Com os anos ela virará uma moita, ela vai entorcerar, tá bom? E é realmente uma planta que chama atenção. Se você vir por aí, pode comprar a sua. Então, pessoal, mais um grupo de plantas que amam o sol, amam o verão, amam o sol, amam o calor, toleram a baixa umidade dessa época do ano, são as vandas. Sim, pessoal! Outro grupo bem tolerante ao verão e ao calor são as vandas, assim como as plantas relacionadas a esse gênero, como as renânteras, aracnes, entre outros. Bom, com exceção das neofinéceas ou neofiníceas, realmente, recentemente, elas foram reclassificadas para vandas, mas eu acho que particularmente elas são totalmente, principalmente se você comparar o cultivo de neofinétia, de neofinícia com vanda. Então, assim, as vandas e os parentes desse gênero, como as aracnes e renânteras, tem todo mundo parecido, tirando as neofinétias que foram reclassificadas para vanda, mas são diferentes. Bom, como vocês sabem, eu cultivo as minhas vandas em cima das minhas catileias. Pode parecer uma coisa confusa, já que as catileias são simpodiais, ou seja, elas crescem para frente e têm as suas reservas de água, energia e nutrientes dentro do bulbo, né? Enquanto as vandas, que são monopodiais, ou seja, crescem para cima, tem pouco espaço no vegetal para essas reservas, ou seja, são plantas diferentes, né? Mas não se enganem, as vandas são uma das plantas monopodiais mais fortes que existem. Exatamente por serem provenientes, o país de origem delas ser um lugar quente, né? Elas conseguem tranquilamente superar a baixa umidade, alta temperatura e até seca em certas épocas do ano. Novamente, se a gente for comparar as catileias, que são apenas... se a gente for comparar as vandas com as catileias, elas são apenas menos tolerantes do que as catileias em relação ao verão. Mas, ainda assim, são plantas muito fortes e resistentes, tá bom? Existem várias maneiras de cultivar vandas, seja de raízes nuas, até em vasos ou cachepôs com substrato. Independente da maneira como você cultiva, vou deixar aqui no box de informações o vídeo do meu cultivo, de como eu cultivo vandas e ascocenas, tá bom? Apareceu no card, tá aqui também no box de informações. Você aproveita para assistir e aprender como se cultivam essas plantas maravilhosas que amam o verão, amam o calor e passam muito bem pelos dias mais secos, tá bom? São de fácil cultivo, e se você garantir que elas estejam sempre hidratadas e com as raízes molhadas, você não precisa se preocupar com a baixa umidade durante o dia. As folhas são bem grossas mesmo, bom? Então elas perdem água bem devagar durante o dia. Uma vanda bem cuidada, bem hidratada, consegue se manter sem mostrar nenhum sinal de desidratação por vários dias. Na verdade, o grande truque das vandas não importa muito com a variação de umidade durante o dia e a noite. É que se você conseguir manter ela sempre hidratada, com suas raízes molhadas, umedecidas, ou seja, não pular as regras, né? Não deixar de regar a sua vanda e manter durante o dia sempre a raiz meio umidinha, ela vai estar sempre bem para você. Bom, na minha opinião, essa é uma dica que vale para todas as orquídeas monopodiais. Todas as orquídeas que
crescem para cima. Já as simpodiais, por exemplo, as catleias, né, realmente têm mais tolerância à seca, à baixa umidade e ao calor, porque elas naturalmente têm mais reservas de água, energia e nutrientes. Surpresa! Sim! A nossa quinta e última plantinha que ama o verão, ama o calor, passa super bem nessa época, são as Phalaenopsis. Eita, que maravilha, gente! Nem todas as Phalaenopsis são iguais. Algumas espécies são provenientes de lugares mais altos e, consequentemente, lugares mais frios, frescos e alta umidade. No entanto, as famosas Phalaenopsis de mercado, que são híbridos muito complexos feitos por nós humanos, e as FAO, espécie de floração do verão, não ligam muito para umidade ambiente e o calor. Marco, eu sempre vi o povo falando que FAO gosta de umidade para proteger a FAO do calor, para proteger a FAO do sol, para não deixar a FAO na luminosidade, para sempre cultivar com bastante umidade. Então, na verdade, deixa eu contar um segredo pra vocês. Elas não ligam pra nada disso, gente. Porque essas orquídeas são super duronas, mesmo que não pareça. Claro que elas se importam com várias questões, vários aspectos do cultivo, como por exemplo a luz que você vai dar para elas, o quanto você vai dar de água para elas se hidratar, o quanto ventilado é o ambiente para ela poder se secar caso você regue a planta toda, se ela pega sol, qual o horário que ela pega sol, e lá no final da lista de preocupações da Phalaenopsis é onde está a umidade e o calor. Pode acreditar em mim. Isso significa que elas não gostam de alta umidade ambiente? Não, não é o caso. Elas amam umidade ambiente, mas você consegue que ela passe bem e se desenvolva nesse momento de baixa umidade e calor, que é o verão. Bom, no caso de plantas de mercado e garden center, elas vão ser ainda mais resistentes do que as espécies que florescem no verão. Mas essas FAO espécies que florescem no verão, na verdade também não ligam muito para alta umidade. Ou se o calor do verão está absurdo, desde que você garanta que estão bem tratadas, ou seja, umedecidas, com as regas em dia e com bastante ventilação para se refrescarem. Eu finalmente estou conseguindo acertar no cultivo dessas plantas. Então mais pra frente vocês fiquem ligados, porque eu vou postar vídeo de replante, cuidados e a maneira como elas vivem aqui no meu ambiente, que é bem quente, com bastante luz, e elas estão indo pra frente super bem, de vento em popa. Maravilha. Bom, posso garantir para vocês, a única coisa que faço é que elas tenham bastante regas, estão sempre hidratadas, com as raízes umedecidas, não deixo passar nenhuma rega delas e muita ventilação, muito arejamento, para que elas se refresquem do calor, e para elas secar, para que elas consigam secar rapidamente das regas, tá bom? O meu foco aqui no cultivo é mais na luz, rega e ventilação do que necessariamente na umidade. Então, gostou do vídeo? Foi útil para você? Gostou das dicas? Falamos das 5 plantinhas que amam o verão, que amam o calor, passam super bem por essa época do ano. Foi útil para você? A gente falou do Denfal, falou do Epidendro, da Catleia, da Wanda e por final da Phalaenopsis de mercado, ou então as espécies de verão. Só coisa boa, só dica topzera para você sambar na cara das inimigas no cultivo, tá bom? Dúvidas? Escrevam aqui embaixo, se eu souber eu vou falar pra vocês, eu respondo, eu ajudo você. Estou à disposição. Obrigado por assistir, um beijo e até mais. Tchau!